Olá, essa é a nossa apresentação sobre a decadência da nova geração de consoles. In recent years, we have seen a growing trend among developers and manufacturers, where the main concern is the improved visual fidelity, with 4K resolutions, higher frame rates, and increasingly improvised graphics. While these elements here were important, this obsession can bring some undesirable consequences. Neglect of history and creativity. Many games were focused on having break-time graphics that they end up silentlying narrative and originality. Titles that call for exciting experience turn into mere visual showcases. Accessibility issues. This focus and the advanced graphics can't make games less accessible for those who are not on the next-gen console. This creates barrier between players and limits the fun the select group. Less variety. When attention is solely directed at graphics, smaller or independent games, which often bridge gameplay and innovation, can be overlooked. This results in a direct with less diversity in terms of game styles and histories. Exaggerated expectations that constant passes on high quality graphics can't create unrealities. Expectations among players. Often they were disappointed with games that do not match these what high visual standards, even with the gameplay is solid. Production costs. Creating games with impressive graphics is expensive and time-consuming. We can't land the wider prices and fierce releases throughout the year. Nessa parte eu falei sobre o esquecimento da história e da criatividade, aonde muitos jogos estão preocupados em ter gráficos para tirar o fôlego das pessoas e deixando a narrativa e a originalidade de lado. Também falei sobre a dificuldade do acesso, onde o foco dos gráficos extremamente avançados pode tornar os jogos menos acessíveis para as pessoas que não tem consoles de última geração. A menor variedade, aonde a atenção vai estar voltada somente para os gráficos. Os jogos menores ou independentes têm uma jogabilidade melhor e a inovação acabam sendo esquecidos por causa disso. A expectativa exagerada, aonde as pessoas costumam dar várias expectativas para os jogadores com gráficos constantes de alta qualidade, mas ao mesmo tempo fazendo com que eles tenham falsas expectativas sobre isso, pensando que o jogo vai ser incrível. E o custo de produção, onde criar jogos com gráficos impressionantes ou até mesmo ultra realistas acaba sendo muito caro, e isso pode acabar levando muito tempo, fazendo com que os preços dos jogos acabem saindo mais caros. On paper, subscriptions seem incredible. Playing the price of single game to have access to many others is amazing. However, in Brazil is not keen same because the pricing is absurd. For example, in the United States, the PlayStation Plus Extra plan costs $159.19 per year. We in Brazil it costs R$339.09 per year. On top of that, we play in a ridiculous amount of service that only allows us to play online, even if you don't spend 350 reais on subscription. You have early bought your own game and the next year you have to play again. That's other shit. Basicamente o que foi dito nesse texto é o seguinte: os planos de videogame, os serviços de videogame estão um absurdo, porque simplesmente você paga por uma coisa que não faz sentido hoje em dia. Porque os preços são tão altos aqui no Brasil que você acaba valendo mais a pena você comprar o jogo específico que você quer do que você gastar com esse monte de jogo. Porque a maioria dos jogos você não vai jogar. São jogos que não são
jogos que realmente te trazem interesse em jogar. Por exemplo, não vai ter um Elden Ring em uma coisa assim, e você com esse valor você compra. O grande problema e o principal ponto disso é que você tem que pagar para jogar online, e isso deveria considerar até crime, porque é um absurdo você ter que pagar por uma coisa que você já pagou e pagar novamente. Eu acho que isso é mais para mostrar para as pessoas que estão vendo esse vídeo e essa apresentação que isso deveria ser mudado, como uma própria lei. Os videogames são muita terra sem leis, na verdade, então eles abusam disso. Como por exemplo, um jogo digital custar o mesmo preço que uma mídia física, sendo que não tem custo nenhum em comparação com a mídia física, que tem que fazer a mídia, tem que fazer logística, tem que fazer um monte de coisas para poder compensar o valor. Então é uma terra meio que sem lei, e isso é uma das coisas principais que deveria ser mudada, que é a gente pagar simplesmente por jogar online ou para ter acesso a um jogo. The corporations in the video game world have adopted and evolved according to the technology, but mainly because of their audience. The problem arises when some of these companies rely on sensational content or inflated prices just to make a profit. This is the case with Sony, which recently has been using more mature themes in its games and placing excessively high prices on games that are originally free or offered at reduced prices. This shows that lately the audience is no longer the priority, profit is. As corporações do mundo dos videogames têm se tornado maiores devido aos seus avanços tecnológicos, mas principalmente devido ao seu público. Mas um pequeno problema ocorre quando o conteúdo apelativo ou preços excessivamente maiores do que o original são transmitidos por elas. Um exemplo é a Sony, que utiliza de conteúdo apelativo e preços excessivamente maiores do que o original apenas para obter lucro. Desse modo, vemos que os fãs não são a prioridade, e sim lucro e renda são a prioridade. This console generation means being abusive and unfair to consumers. But now, I'm going to talk about my store. Just for comparison, the game Minecraft was sold to Microsoft for $2 billion. Companies like Google, Tencent, Sony and Amazon tried to buy this store, and even Microsoft offered $16 billion acquired it, but it turned down all two proposals. The name of store is Steam, created by Valve in 2003, leads the computer game marketing, allowing both small and large developers to publish their games with ease and host major independent titles like Stardew Valley, Hollow Knight, and Brazilian successful like A Lenda do Herói. Despite some low-quality games appear on Steam, the platform is efficient in filtering that out. While the console's game can cost to $300, on Steam the same games typically cost around $15, and the frequent sales can price titles like Celeste, normally $16, at just $5. I've been using Steam for over 60 years. My computer costs $2,000, and I've already spent over $600 on the platform, covering over more than 80 games. Recently, debates have arisen about the real ownership of digital games. When you buy a game, you acquire it only the license to play it, not the actual property. This brings up several issues regarding privatization, piracy, and the end of physical media. But I'm happy to have spent this money little by little throughout my life, spending hours upon hours exploring different experiences, always returning to play my games, which the community modified to keep them alive. But maybe alright, maybe it's not worth having a PC and use Steam. Perhaps it's better to spend $7,000 on the next-gen console just to play GTA 6, which will likely cost more than $500, leave your family poor and sad, but with a next-gen console that doesn't even reach the promised FPS rate. Was a final note here my Steam account description, Vigor 2020, if you want to share out. Just accept the truth of the fiat. Succumb to life and absorb the truth. Thank you. O que foi dito nessa apresentação para entendimento geral e linguístico foi que grandes empresas como a Google, a Sony, a Amazon e a Microsoft já tentaram comprar Steam. Por quê?
Porque a Microsoft e a Sony principalmente são líderes no mercado de consoles, e a Steam é a única que se prevalece líder do mercado de games de computador. É claro que na Steam também tem jogos de baixa qualidade e apelativos, isso é um fato irrefutável que sempre vai existir em todas as plataformas, mas o que a Steam faz de bem é infiltrá-los. Na página inicial da Steam você nunca vai ver nenhum jogo apelativo ou expositivo. Agora, em outras lojas, tem seções específicas para você poder ver jogos desse nível. Também foi abordado o preço do meu computador e do tanto que eu já gastei na minha plataforma. Por que eu fiz isso? Para vocês terem uma comparação do tanto que vocês gastaram no seu console e na plataforma de compra deles. Por quê? Porque eu já gastei mais de R$ 1.600 na Steam, mas atualmente eu tenho mais de 80 jogos. E fazendo uma comparação rápida, você pode ver que todos esses preços que nós abordamos na apresentação faz com que pareça que com R$ 1.600 você no console compre talvez uns 20 jogos no máximo. Outro fator que eu comentei foi sobre a diferença de preços. Na Steam, por exemplo, Celeste estava numa promoção de verão que ele estava valendo de R$ 60 5. E The Witcher 3, que é um outro jogo gigantesco, que hoje está atualmente por R$ 207, eu comprei com todas as DLCs por 15. Hoje eu me sinto feliz por ter gastado todo esse dinheiro, que parece muito, mas ter ganhado tanta coisa em troca, muito tempo de diversão, tantas horas e experiências diferentes que eu tive, de jogos que eu joguei que meus amigos talvez nem ouviram falar. Sobre tudo o que falamos, às vezes você ainda prefere usar os consoles. Às vezes você prefere gastar R$7.000 em um console de nova geração que não chega à taxa de FPS prometida. E não tem problema, você está comprando ele só para jogar GTA 6, que também vai lançar por um preço absurdo. A gente entende você. Isso não é um ataque a você, nós só queremos que você tenha uma outra perspectiva do mundo dos videogames. Finalizo com a minha descrição da conta da Steam, que às vezes você vai ter que aceitar que está errado. Você vai ter que sucumbir à vida e aceitar a verdade.